A gente tem correção para fazer de semana passada. Aí, o que eu vou fazer com vocês? Né? A gente corrige logo para poder concluir o assunto sobre Dom Pedro I. Né? A gente tem que fechar esse assunto do Dom Pedro I para eu iniciar a crise regencial, tá? Porque esse nosso assunto, deixa eu até conferir aqui no livro para ver se eu não falar besteira. 294 e 295. Tá, deixa eu olhar aqui para eu não falar bobeira, né? Mas o nosso teste vai ser sobre o primeiro reinado e o período regencial, tá? Então, eu quero falar, né? Quero terminar hoje o primeiro reinado. Amanhã fazer o exercício, dar mais consistência. Semana que vem vou tratar sobre o período regencial. E aí no teste vai ter esses dois assuntos, tá? Primeiro reinado, período regencial. Então a gente precisa fechar, né? Para não ficar aí nada de fora. Aí depois do teste vai ver se não tem nada. Isso. Aí depois do teste segundo reinado, que eu vou botar na prova, tá? Gente, ó, importantíssimo. Caramba, professora, eu dei mole, esqueci de fazer o exercício. Tá matando, né? Só esganando. Mas, enfim, acontece, tá? Por favor, não deixem de copiar as respostas no livro. Não deixa. Por quê? Lembrando, a gente sabe que não é o correto, que não pode se fazer, que não deve ser feito, mas, né, acontece a gente querer, na hora do momento que está lá no teste, na prova, tirar uma dúvida, caraca, e acaba ficando muito fácil para retirar a dúvida agora, né? Então, tirem as dúvidas de um lugar confiável. Aonde é esse lugar confiável? No seu livro, no seu caderno. Então, mantenha tudo organizadinho. O dever vai ser corrigido. Não fiz, aconteceu um motivo, esqueci mesmo, professor. Esqueci, deu um apagão, não fiz. Anota a resposta. Deixa tudo bonitinho aí, tá? Deixa eu abrir aqui nosso livro digital. Aí. Gato, tá escondidinho aí no cantinho. Liga o computador, bem na. Coitado. Ai, Jesus, e agora que eu não, nunca sei assim, meu Deus do céu. Não é esse não. Eu sei que pode ser não. É tudo a mesma coisa. Eu não sei que ela tenha trocado ali, mas é tudo mesmo. Ai, gente, me dá uma raiva, porque eu não. É que normalmente fica salvo aqui, a de França, estou usando dela. Deixa eu ver se é de alguém salvo. Não, então, esse que é o problema, né? Ai, gente, pegou no lugar para França, para me contar. Eu também pensei que fosse, mas. Só essa aqui não é. Ah, é? Não é isso não. É, mas todos os computadores ficam. Esse aqui não dá. Ai, caramba. Pergunta lá para a minha Francis, aqui do livro dela, que ela lembra. Tá, um minutinho, tá, crianças? Por favor. Sim.
Ela vai mandar para mim. Eu botei certo. Eu estava colocando certinho. Só que estava em maiúsculo, que não estava em jeito nenhum. Vamos lá, meus queridos. Então, olha só. Primeiro reinado, atividade de casa, 294 e 295, tá? Aí eu até comentei com vocês que a letrinha D da 295 não era para fazer, então vamos iniciar aqui na 294. Então, ó, era a leitura, né? Meu Deus. Isso, da primeira Constituição do Brasil, em 1824. A Constituição foi queimada. Foi? Foi queimada. Como Museu Nacional. Não sei se ela estava ali, não. Sei, eu creio que não estava ali, não. A única coisa do nosso passado estava ali. Não, claro, mas ali ficavam os restos, ó, né? Relíquias de tribos indígenas, o fóssil da primeira mulher encontrada, né? O crânio de Luzia, outras coisas, mas essa documentação eu acho que não era ali, não, tá? Eu acho que aqui se encaixa lá no Museu Imperial de Petrópolis, né? Que ali está toda essa a paramentária, né? Tudo que se tem de histórico, né? Esses documentos históricos, do período aí do Império, né? Primeiro reinado ou segundo reinado. Então, provavelmente está lá, não estava aqui, não. Então, vamos lá? Então, aqui já está a resposta, confiram aí, por favor. Relacione cada artigo da Constituição de 1824 com o tema que se refere. Artigo 1, oficializa o governo como uma monarquia. Artigo 3, perdão, li errado. Artigo 1, garante a independência política do Império. Artigo 3, oficializa o governo como monarquia. Artigo 5, institui a religião oficial do Império, sendo ela a católica. Artigo 98, cria o poder moderador, que foi como eu conversei com vocês, né? Quando Dom Pedro I, ele fecha a Assembleia Constituinte de 1823, né, não aceita ali a reunião dos parlamentares para intitular a primeira Constituição do Brasil, ele fecha, mas é preciso ele fazer, né, essa Constituição. Não tem o que se fazer, a não ser ela ser feita. Então, né, para não mostrar que ele é tão autoritário, como ele demonstrou aí no fechamento da Assembleia Constituinte, e principalmente quando decretou a prisão dos parlamentares, na elaboração da Constituição de 1824, ele permite, né, que o poder seja dividido, né? Ele aceita, ou melhor, ele aceita não, né? Ele coloca ali na Constituição essa divisão de poderes. Agora, é claro, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário significa limitar o poder do imperador. E ele não é bobo nem nada. Ele trata logo de criar o quarto poder, o poder moderador, onde ele, o imperador, tinha controle, né, sobre os outros poderes. Então, na verdade, ele ele coloca na Constituição essa divisão dos poderes, mas ele garante a sua autoridade, né? Ele garante o seu absolutismo quando ele cria o poder moderador. Bem, aí é rapidinho, né? Não tem muito o que se fazer, é só ligar mesmo. 295. Pode. Isso aí. Então, ó, deixa eu aumentar aqui, está muito pequenininho. Dava poder máximo ao imperador, que podia habilitar decisões dos poderes. É isso. Foi só que tá ótimo. Então, ó, para quem não fez, segundo a Constituição de 1824, qual era a função do poder moderador?
A função do poder moderador era velar pela manutenção. Professora, você não está apresentando a tela para gente. Não? Gente, eu fiz, crianças, me perdoem. Esse tempo todo ela explicando, e eu, cadê a tela, gente? Eu fui embora explicando. Me perdoem. Deixa eu mostrar a 294 para vocês, tá? A 294 era para ligar. Conferem aí, por favor. É só isso aqui. Foi aí? A 295, tá? Perdão, hein? A 295, a número 1. Então, a função do moderador é velar pela manutenção da independência, do equilíbrio, da harmonia e dos demais poderes, né? Ele tinha como função controlar os outros poderes. Fala. Tá? A C, reflita e conversa com os colegas qual a intenção do Dom Pedro I ao criar o poder moderador. Controlar, né? Manter o seu poder ilimitado, de certa forma, né? Manter o controle sobre tudo, sobre toda a situação. Continuar a força máxima, continuar a monarquia absolutista, né? E reforçar a monarquia hereditária, além de outras coisas, né? Ele queria manipular, ele queria controlar tudo o que acontecia. Então, nada melhor do que criar o quarto poder para poder os outros poderes ficarem subordinados àquele poder moderador. Oi. Uma pergunta. A gente sabe que o Brasil foi o único país da América que teve essa independência. E naquela época já estava uma coisa meio já passada e agora era a presidência dele. Era república. Eu falei com vocês semana passada sobre isso, né? Até o Haiti, quando se tornou independente, inventou a república. Mas se o Brasil tivesse esse poder, uma espécie de esse poder bem, seria uma coisa defensiva? Então, essa era a intenção dos parlamentares quando formaram a Assembleia Constituinte. Ia se permanecer a monarquia, ia se permanecer Dom Pedro I, no comando do governo, mas o parlamento iria ter aí a chance de poder interferir, né? De poder também aí exercer seu poder. A questão de seria melhor é que a gente não sabe, né? Lembrando que a nossa independência foi pautada sobre a elite. A nossa independência foi realizada pela elite, pelo sucessor do trono. Então, já se tem na ideia, já se tem aí o pensamento que tudo era voltado para os interesses dos poderosos, né, dos ricos, e não da população no geral, né, que era a minoria. Que era a maioria, mas não participava, né? Fala. Meninos, ó, conversa paralela aí atrás também é difícil, hein? Ele criou os outros poderes. Não foi à toa. Era para mostrar que ele tinha um pensamento moderno. Era essa a intenção, entendeu? Que não seria como antes, aquele blá 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 todo, né? Faz uma coisa para mostrar algo, mas que não muda nada, né? Na verdade, não mudou nada. 2, Pedro, por favor, explique como estava organizada a sociedade brasileira no período pós-independência. Eu nem entendi se era aquele de classes sociais ou se era política. Tá, vamos ver aqui. A população brasileira era composta em grande parte por pessoas escravizadas. Também havia os grupos da elite e urbana e as pessoas das classes mais pobres, como os escravos, pequenos comerciantes, artesãos, etc. Na verdade, se botou aqui as duas coisas, né? A divisão social, que não ficou aqui descrita, né, perfeitamente, mas a intenção maior era mostrar o seguinte, que grande parte das pessoas que viviam aqui naquele período
faziam parte, né, do grupo de escravizados. Nós tínhamos um número muito volumoso de escravos africanos, tá? Então, o grupo maior dessa sociedade brasileira eram pessoas escravizadas. Composto esse grupo, também fazia a composição desse grupo, da base que mantinha aí a sociedade brasileira, os pobres, os escravizados, pequenos comerciantes, né? E no topo aí nós tínhamos a elite, né? Os grandes fazendeiros, tá? Mas a massa mesmo, a sociedade era composta em sua maioria por escravos e ex-escravos. Anotem aí, por favor. Como que é? Não, só que não. Aqui o que pode ser tirado é esse aqui que tem parente, né? Ó, tá vendo? Não, a C não é para fazer, não. Não, a C não, criança. Nem tem linha aí, tá? A 2 aqui você pode tirar. Entendeu? Era só para fazer, era para conversar, a gente até já falou a respeito antes. Vou até tirar daqui, ó. A 2 aqui, você pode tirar esse negócio aqui, cerca de 30%, não tem necessidade. Aí hoje a gente vai continuar falando sobre o reinado de Dom Pedro I, né? A gente parou naquele momento, deixa eu até ver aqui. Nós paramos na anotação, inclusive, que a gente fala sobre a Constituição de 1824, né? Paramos ali, não foi? Né? No caderno. Então, eu já trouxe preparadinho que vocês vão acabar de anotar. Podemos? Isso, a gente vai fechar com as anotações, vou fechar sobre os outros acontecimentos que ocorreram no governo Dom Pedro. Encerrando aí para a gente poder continuar. Voto para presidente de província. Ela era constitucional? Não existia voto para presidente de província. Uma das coisas estabelecidas na Constituição de 1824, eu vou até botar isso para vocês anotarem, até você ter falado isso, era que o imperador Dom Pedro I é que escolhia quem iria governar a província. A província não tinha autonomia nem para escolher o seu governador. Então, por exemplo, Dom Pedro escolheu o governador da província da Bahia, mandado para lá. Muitas vezes ele não era nem baiano, tá? Vamos supor que aconteceu alguma coisa e ele veio falecer. Aí Dom Pedro escolheu outro sucessor para colocar no seu lugar. Uma das revoltas das províncias era exatamente isso. Que as províncias não tinham direito nem de escolher os seus governadores. E às vezes Dom Pedro escolheu uma pessoa da sua confiança que sequer era da Bahia, exemplo, né? Que não sabia a realidade daquele lugar, não sabia o que é a necessidade daquele lugar. Então, as províncias reclamavam muito isso. As províncias queriam autonomia, pelo menos para escolher o seu representante, o que não era permitido pela Constituição de 1824, outorgada pelo imperador, que ele não é bobo nem nada, né? Então, até que ele outorgou a Constituição, a primeira Constituição. O que quer dizer isso? Ele concedeu, né? Ele auxiliou na elaboração. Só passou ali o que ele queria. Eu não percebo nada também. A luz, criança. Quando for esse melhor. Não, se ele vai tipo assim. Menos pior. Aumentou um pouco, quando for vocês me avisam. Pior que não dá nem. Então, mas se eu der um zoom, vai cortar a resposta.
Tá vendo que ela já está ali na linha? Pessoal, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Né? Aí o máximo que eu posso fazer é isso aqui. Se eu der um zoom. Mas esse presidente é a Presidente, governador, se para essas dois termos. o presidente ele poderia ter um pensamento. Essa coisa na cabeça. Pensamento. Esse é o nome da política. O presidente, o pensamento de você querer mais benefícios. Então, você vai cair aí, Isaac, de novo numa questão que é muito pessoal, né? Então, mas eles queriam melhorar os deles, podiam fazer. Alguns sim, outros não. É como hoje. Agora, em grande maioria, eles queriam melhorar o bolso deles, né? O prestígio deles. Por isso que as províncias queriam que as pessoas eleitas para governar aquela província fossem daquela região, que elas pudessem escolher, né? Na tentativa de escolher o melhor, né? Uma pessoa dali para que lutasse por algo dali. Pode ser que em alguns momentos deram sorte, né? Outros momentos não. E quando você bota uma pessoa que nada tem a ver com aquele lugar, ela acaba não beneficiando toda aquela região, ela acaba não sabendo dos problemas que acontecem de fato naquela região. Até mesmo para reivindicar alguma coisa fica mais difícil. Vamos lá, continuando. 3. Acabou, Luiz Felipe? Lucas, meu Deus, está terminando? Dá um pouquinho. Foi? Número 3. Com a Constituição de 1824, novas leis passaram a reger o Brasil. Meninas, olha, a conversa está me atrapalhando e muito. Até para ler aqui a questão está difícil, como vocês estão falando. Entretanto, nem todas as pessoas foram beneficiadas com a condição de cidadãos do Império. Leia o texto a seguir sobre esse tema e responda as questões. Então, nós temos um textinho. Após a leitura, éramos para responder. Então, vou botar aqui. Então, essas 3. De acordo... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui um pouco. Talvez isso aqui não. De acordo com o texto, qual teria sido o avanço da Constituição? O avanço se refere aos direitos políticos do Brasil, que foram ampliados considerando os padrões da época e o quadro anterior à independência, né? Então, a Constituição, ela não abrangeu todas as necessidades do Brasil, ela não tornou os cidadãos, né, livres, participativos na política, mas, mesmo assim, foi um avanço político, né? Porque, afinal de contas, nós não tínhamos uma Constituição, nós não tínhamos um conjunto de leis. Como a Constituição se posicionava em relação à escravidão? A Constituição manteve a escravidão, não reconhecendo a população de escravizados como cidadãos. Tá? Então, os escravos permaneceram nas condições de escravos sem direito algum. Quem podia votar no período do primeiro reinado? Podiam votar todos os homens de 25 anos ou mais que tivesse uma renda mínima de 100 mil reais. Então, havia votação para parlamentar, né? Para aquele grupo que auxiliava no governo Dom Pedro I. Todos os homens acima de 25 anos podiam votar. Ai, que maravilha, né, professora? Os homens que tinham bastante dinheiro para isso, tá? Não era qualquer um, não, tá? Os homens que tinham excelentes condições financeiras, né? Eram donos de grandes fazendas, grandes proprietários de escravos. Não era qualquer um que participava dessa votação. Lembrando que para o imperador não existia voto, né? A monarquia hereditária. Ocorria a votação para os parlamentares, para a escolha de parlamentares.
Só quem votava era quem era rico e poderoso. Tá? Então, era conforme o interesse deles, da elite. Professora, nessa época a mulher não podia votar. Não. Mesmo Leopoldina, né, que era rei da Síria, não poderia A votar. mulher não votava. Nessa época, a mulher não votava. A mulher só... Tinha um estudo. Estudava, mas Leopoldina era bastante inteligente. Tinha um estudo, mas não era daqui, né? Tem essa questão também. Era um outro nível, era uma outra cultura, era um outro tudo, tá? Era um outro tudo. Então, assim, era diferente, né? As meninas até podiam estudar, tá? Aprender a ler, escrever, a matemática, estudar todas, mas tudo voltado, né, à submissão do patriarca, do homem, tá? E não era um estudo como hoje, né? Era um estudo que se era caro, era pago, né? Era ministrado normalmente por religiosos, então não era qualquer um que conseguia, né, bancar isso. Então, assim, acaba que a população ficava de fora, não participava, né? Não dividia o conhecimento, não adquiriu o conhecimento. Jesus. Vamos lá, meus amores. Concluem aí para a gente poder continuar. Aí eu vou pedir para vocês pegarem um caderno, quem acabou a correção, a gente vai fazer a anotação dos pontos decretados na Constituição, de alguns, tá? De forma resumida. Pontos que foram decretados na primeira Constituição do Brasil, e depois a gente vai dar continuidade ao governo Dom Pedro I. Fala. Ah, que coisa, hein? Por que não poderia comer a família real de Salvador? O quê? Por que a família real não poderia Salvador? Porque o Rio de Janeiro tinha um porto que, naquele momento, é o que tinha maior circulação de pessoas. Maior número de embarcações que vinham para cá, maior número de pessoas que circulavam aqui. Então, era mais interessante ficar, se estabelecer onde tudo acontecia na visão daquela época, né? E era aqui no Rio de Janeiro. E vieram para cá. Professora, eu não sei se você já ouviu falar dessa história, ou não sei se é verdade, mas tinham alguns escravos que trabalhavam nas minas de ouro e eles acabavam encontrando encontravam ouro e eles guardavam esse ouro para comprar a liberdade deles. Eu acho que tem até um filme sobre isso, que um escravo, ele se libertou, comprou a liberdade dele com o ouro que ele ganhou e ficou rico, porque ele tinha juntado esse ouro. Então, se ele tivesse 25 anos, ele poderia votar? Tinha casos assim, tá? De ganhar, de roubar, né? E aí acumular, juntar esse dinheiro para comprar a sua alforria, né? Não era muito frequente isso, mas acontecia sim, tá? E eles poderiam votar se eles tivessem Eles poderiam o quê? votar? Votar não, né? Votar não, mesmo como ex-escravo, tá? Era visto naquela época com muita discriminação, gente. O negro, ele não era visto como cidadão, né? Ele não era visto, mesmo quando ele conseguia a liberdade, mesmo quando ele tinha aí, né, dinheiro. Agora, aconteceu casos de que esse negro, né, era filho do senhor, e esse senhor, no caso, propiciou um estudo, né, para o seu filho, né? Teve um até, depois eu vou lembrar, se eu não me engano, agora, vou lembrar, ele se tornou até jornalista, né? Ele foi estudar fora, mas mesmo assim enfrentava muito preconceito, né? Ainda era, de alguma forma, visto como inferior, né? Era ainda assim titulado. Aqui no Brasil? Foi na era da República Velha. Essa esqueci não lembro agora, mas as pessoas tentaram fazer isso, se tivemos, foi um vice. Se tivemos. Se teve, foi um vice, porque não. Na República, não. E outra, né? Nesse período,
da República Velha, o que aconteceu ali foram 2 governos controlados, não foram governos eleitos de forma popular. Né? Nós tivemos a primeira República da Espada, que foram 2 militares consecutivos no poder, e depois nós tivemos a República Oligárquica, né? Que foram só grandes fazendeiros no poder. Né? Porque foi uma política do café com leite combinada entre São Paulo e Minas Gerais. Então, sim. Tá, não se teve. Vamos lá? Amores, então, ó, vou parar aqui de apresentar. Fechamos. Aí agora, deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu. Shake bom! O negocinho da Constituição, eu quero que vocês anotem. E meu link não está aqui, daqui a pouco eu pego ele. É rapidinho que eu vou estar aqui no ponto certinho, tá? Pronto. Então, ó, pega um caderno novamente, por favor. Vocês irão anotar aí para mim, claro que é um resuminho, que não foi só isso que foi decretado pela Constituição de 1824, mas eu vou expor para vocês os pontos mais importantes decretados, elaborados nessa primeira Constituição, tá? Então, ó, deixa eu apresentar a tela. Primeiro reinado. É continuação do que nós já estávamos já anotando no caderno, tá? Nós já temos anotação a respeito disso. Então, a gente vai aqui só continuar, tá bom? Inclusive, nós paramos no poder moderador decretado, né? Decretado aí, criado por Dom Pedro I. E agora, vocês vão anotar esses pontos que mais importantes foram estabelecidos. Oi? Anotou isso? Ai, que bom! Que bom, então deixa eu tirar. Então, vamos lá, graças a Deus, que maravilha. Ai, que ótimo, então já estão bem adiantados, então já posso seguir. Então, olha só. Continuando aí sobre a nossa discussão sobre o primeiro reinado, nós vimos que, né, Dom Pedro, a princípio, como eu conversei com vocês, né, de início, ele foi visto como um herói, né? Porque, afinal de contas, o Brasil era uma colônia, e aí Dom Pedro decretou a independência e nós viramos uma nação. Agora, é claro, o que eu falei para vocês, não foi todo o território brasileiro que aceitou a independência do Brasil. Nós tivemos grupos, né, como o Nordeste, que queria algo diferente, né, que queria a implantação da República, que queria a mudança de um regime político. Nós tínhamos outros grupos que defendiam a volta de Dom João VI. Tá? E assim, ficou esse posicionamento. Então, não foi de forma homogênea a aceitação da independência do Brasil, a aceitação de Dom Pedro I como imperador. E Dom Pedro I teve que organizar o seu exército para poder se confrontar com esses grupos, né, revoltosos. Ele conseguiu, né, abafar a situação no Nordeste, ele conseguiu abafar a situação de grupos revoltosos que queriam a volta de Dom João VI, ele conseguiu tomar aí atitudes para tornar o território brasileiro unificado, né, ter uma unidade territorial. Ele temia, né, que algumas regiões do Brasil se declarassem independente, tá, da sua independência, do seu modelo político. Além de enfrentar esses movimentos contra o seu governo, Dom Pedro também teve que enfrentar aí, né, a aceitação das outras nações do Brasil como nação, do Brasil como independente. Ele precisava do reconhecimento do Brasil como nação, para poder colocar seu nome, né, como imperador do Brasil, para poder alavancar, né, a exportação dos produtos brasileiros, para poder ter acordos e alianças assinados, né, do Brasil, essa nova nação, com outras potências. Ele precisava aí fazer o Brasil crescer, né? Não só para o bem da nação, mas principalmente para o seu. Tá? Reconhecimento do Brasil como nação.
Estados Unidos já de cara falou que apoiava, né, que reconhecia o Brasil como nação. Agora, é claro, né, contando aí com o apoio do Brasil, com a aliança do Brasil, sempre que houvesse necessidade que fosse necessário. A Inglaterra, depois de algum tempo, também apoiou a independência do Brasil, deixando claro as suas exigências. Ela exigia a continuidade do Tratado do Comércio e Navegação e ela exigia também que o Brasil desse fim de forma gradual à escravidão do Brasil. Portugal, depois de um bom tempo, né, reconheceu também a independência do Brasil e cobrou uma alta indenização por isso. Aí aonde o Brasil teve que recorrer à Inglaterra, pegar empréstimo, né, para pagar essa alta indenização. Então, se ele não pagasse, ele perderia um grande aliado, que eram os ingleses, né? A Inglaterra, oi? Tinha, mas quem é que fazia um grande empréstimo para o Brasil? Os ingleses. Né? O Brasil tinha muitos acordos e tratados com a Inglaterra, lembra? Desde lá da fuga da família real com as portuguesas. Então, é uma ligação aí bem estreita. Então, se fazia necessário que o Brasil aceitasse não só a imposição dos ingleses, mas também de Portugal. Apesar, né, de ter sido ligado de Portugal, era necessário se ter uma boa relação. Né? Até hoje a gente pensa nisso, né, que tudo é ter uma boa ligação, porque você nunca sabe quando é que vai precisar. Né? Então, essa era a intenção do governo, ter o maior número de aliados, de alianças, de tratados, de acordos, tudo com o desejo desse crescimento, né, comercial. Então, se temia muito sofrer um bloqueio, né, um decreto, uma intervenção, uma oposição de um país forte e poderoso. Porque Portugal era um país poderoso, era um país forte, era uma nação forte. Assim como a Inglaterra, como a Espanha, como a Holanda, entre tantos outros. Né? Então, se fazia aí conveniente ao Brasil aceitar determinadas imposições, mesmo que naquele momento, naquele presente, ele fazer um grande desfalque, tá? Mas se pensava aí mais à frente, assim como os Estados Unidos também pensou, tá? E aí, bom, a derrubada da Assembleia Constituinte de 1823, né? Com a prisão dos deputados que tentaram montar essa primeira Constituição sem participação do Dom Pedro I, com o seu autoritarismo. Dom Pedro I deixou aí já uns arranhões na sua imagem de herói. Né? Ele era herói até então, mas se mostrou bem autoritário. Quando ele decretou a Constituição de 1823, aí ele afirmou mais que nunca o seu autoritarismo. Principalmente quando ele fala que as províncias não têm autonomia nem para escolher os seus governantes, né? Nem para escolher seus representantes. As províncias foram completamente contra isso, principalmente no Nordeste. Volta aí novamente, né, à tona a insatisfação do Nordeste. Tá? Bahia, Pernambuco se unem, né, montam um movimento chamado Confederação do Equador, aonde, né, o Nordeste em peso se volta novamente contra Dom Pedro I. A Confederação do Equador tem como intuito proclamar a independência do Nordeste separada do Brasil, implantar o regime republicano no Nordeste, ter autonomia política e econômica. Tá? O Nordeste, a Confederação do Equador, tem esse intuito. E aí, Dom Pedro I novamente se depara, né, com um movimento rígido, né, mostrando aí a insatisfação com relação a ele. Ai, Jesus. Só que Dom Pedro percebe que a força desse movimento é muito grande. Né? A organização desse movimento é maior ainda. E aí, Dom Pedro, né, precisa, o mais rápido possível, organizar o seu exército para atacar a Confederação do Equador. Vocês terem uma ideia, a Confederação do Equador teve tamanha força que eles conseguiram implantar
a República do Nordeste. Só que a implantação desse regime, né, desse regime separatista do resto do Brasil, só conseguiu ficar de pé por 75 dias. Dom Pedro logo, né, atacou o Nordeste e conseguiu derrubar a Confederação do Equador. Conseguiu acabar, né, com essa república implantada, com essa independência do Nordeste decretada, né? Tudo bem que o negócio foi bravo, né? Que eles ainda conseguiram ficar de pé 75 dias, mas ele conseguiu derrubar. Oi, amor? Pode. E a Confederação do Equador sugou as forças, né, e a economia do primeiro governo, do primeiro reinado. Tá, meu amor? Pode. Então, essa luta contra os confederados... Gente, tem algum... Peraí, rapidinho, tem um cabelo, tem alguma coisa, estou incomodando. Essa luta contra os confederados, né, contra a Confederação do Equador, sugou as energias de Dom Pedro e também, né, a economia do governo. Porque ele teve que investir dinheiro nessa luta. Ele teve que investir a tropa. Ele teve que equipar essa tropa. O tamanho foi a força da Confederação do Equador. E aí, Dom Pedro certifica aí, né, o seu autoritarismo, o uso da violência. Ele mostra que ele não está conseguindo resolver os problemas sociais, porque, afinal de contas, né, os confederados conseguiram implantar sua independência, o governo separatista, por 75 dias. Então, já Dom Pedro mostra ser incapaz da solução desses problemas sociais. As outras províncias vivem em abandono, vamos dizer dessa forma. Eu até falei semana passada com vocês. As províncias beneficiadas pelo governo Dom Pedro I foram as províncias do Sudeste. As melhorias nas outras províncias não chegavam, né? As melhorias se mantinham por aqui. A população passando fome, vivendo na miséria. No meio desse tumulto todo, apesar de derrotar os confederados, sabemos que, né, se perdeu muito na economia do Brasil. No meio dessa confusão, eis que surge o movimento de independência dos cisplatinos. Quem foram os cisplatinos, né? Hoje a gente conhece esse território como o Uruguai. Lá na época de Dom João VI, quando ele chegou aqui no Brasil, ele anexou o território da Cisplatina ao território brasileiro. E desde aquele momento, os cisplatinos não ficaram nem um pouco satisfeitos. Tá? E aí, no meio dessa confusão do governo Dom Pedro I, logo após aí a luta na Confederação do Equador, surge o movimento dos cisplatinos pela independência. E, para piorar a situação, os cisplatinos têm o apoio da Argentina e do Paraguai. E agora, né? Nós estamos com o exército desfalcado, né? Porque o confronto foi grande com os federados, perdemos muitos, né? Do nosso exército, do nosso não, né? Do exército do Dom Pedro I. A economia em baixa, para equipar esse exército com mais força, para convocar, pagar, né? Mais pessoas para entrar nesse exército, e aí? Pronto, foi o momento que bastou aí para esses platinos entrarem nessa luta pela independência e conseguirem, né? Os cisplatinos conseguiram se livrar aí do Brasil, conquistaram sua independência, né? E se tornaram o Uruguai, um apoio do Paraguai e da Argentina. Agora, lascou-se para Dom Pedro, né? Dom Pedro I, autoritário, fazia uso da violência, não resolvia os problemas sociais do Brasil, muitos problemas econômicos. Para fechar com chave de ouro, quem vem abater as cachuletas? Dom João VI. Dom João VI morre em Portugal. Deixa o trono para quem? Dom Pedro I, filho mais velho. E agora? Dom Pedro I, imperador do Brasil, tendo o trono de Portugal, ele se vê doido. Não tem mais a chance de fazer aquela marmota de ficar lá e cá. Ele queria. Ele queria. Tanto queria que ele fez o quê? Mandou para assumir o trono sua filha. Né? Sua filha. Não, gente, não deu certo.
O irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, fez o quê? Deu um golpe na sobrinha e tomou o trono. Pelo trono, me lembro disso. Gente, Dom Pedro ficou doido. Cheio de problema no Brasil, Dom Pedro preocupado com o trono português. E ele está vendo os problemas pipocarem cada vez mais. O que ele decide fazer? Eu tenho que melhorar a minha imagem, né? Calma aí, trono, eu tenho que melhorar a minha imagem. Dom Pedro sai, né? Fazendo uma longa viagem, visitando as províncias do Brasil, tentando melhorar sua imagem, né? Uma espécie de campanha que a gente tem hoje, né? Não tem quando o candidato sai visitando todos os estados, né? Para poder aumentar a sua popularidade, trazer voto. Dom Pedro fez isso, né? Para melhorar a sua popularidade, Dom Pedro sai em caravana, visitando todas as províncias do Brasil. Gente, ele tem que salvar a sua imagem. E é isso que ele faz. Mas ele já está completamente impopular, né? Ele não é visto mais como herói, pelo contrário. Na tentativa de ajudar Dom Pedro, os apoiadores dele, apoiadores do governo aqui no Rio de Janeiro, montam uma grande festa para receber Dom Pedro de volta. Né? Pô, vamos lá, vamos preparar as festas. Vocês terem uma ideia, né? Essa festa recebe o nome como Noite das Garrafadas. Imagina-se que foi bem animada, né? Garrafa voando para todo lado, gente. Porque o povo já não aguentava mais, né? Quem apoiava já deixou de apoiar. E ao invés dessa festa receber Dom Pedro, foi uma guerra na cidade do Rio de Janeiro, foi garrafa para todo lado, tá? Por isso, Noite das Garrafadas. Foi de vidro, era só de vidro. Era só de... Foi um confronto entre apoiadores e não apoiadores de Dom Pedro I. Né? Houve um confronto aí. Resumindo, né? Foi briga mesmo. Entre os apoiadores de Dom Pedro I e quem não apoiava. Foi um protesto, foi um confronto, né? Os ânimos se exaltaram, meu filho. Os ânimos se exaltaram e acabou-se. O caixão fechou para Dom Pedro I, né, gente? Ele estava, mas assim, não, o caixão fechou para fala, não é nesse machucado, não. Estou falando na sua popularidade. Acabou para Dom Pedro. Vamos continuar sendo no próximo capítulo, na outra aula, porque a aula acabou. Aí a gente continua. O engraçado é que